Bom, pessoal, nessa aula nós vamos aqui para a próxima diretriz, né, das LLMs, que é a formatação dos prompts, tá bom? Formatação de XML ou Markdown facilitam a compreensão de texto pelo modelo. Ou seja, quando a gente utiliza uma determinada formatação, a inteligência artificial é baseada na internet, e a internet, galera, é feita de tags XML, HTML, de Markdown. Então, assim, fica mais fácil dele entender, ele já consegue assimilar de maneira mais forte, tá? Então, aqui alguns pontos para passar para vocês. Use tags XML para delimitar o começo e fim de acertos e trechos, tá? De, de acertos, ó, de certos trechos. Use placeholders, que são essas chavinhas aqui, ó, duas chaves, tá? Para definir variáveis. Use hashtag 2 cerquilha, né, que fala, 3 cerquilha para definir títulos e subtítulos. Quando a gente utiliza Markdown, aqui, por exemplo, no Notion, eu gosto do Notion por causa disso, ele já é Markdown. Então, se eu usar o cerquilha e não o espaço, ele já coloca texto um, tá vendo? Então, assim, utilize de Markdown, utilize de cerquilhas para definir títulos, né? Título um, título 2, título 3, para o seu prompt ali. Use Markdowns para compreensão de tabelas. Não só de tabelas, porque isso aqui também é Markdowns, tá bom? Mas use também para compreensão de tabelas. Vamos lá. Tags XML e placeholders, tá? Vamos supor, criar aqui uma regra para o nosso agente, que é o user. Conteúdo. Por favor. Nossa, a gente passou um caminhão aqui. Desculpa se vocês estão escutando aí, me perdoa. Conteúdo. Por favor, analise este documento e escreva um resumido detalhado de acordo com as instruções abaixo, seguindo o formato dado no exemplo. Então, aqui, ó, eu inicio chaves, abro o sinal de maior e menor, aqui com essa tag, e fecho a tag aqui embaixo. Então, ele sabe que dentro desse escopo da tag, a gente está passando um documento. Então, aqui eu venho com o documento, tá bom? Aqui eu passo as instruções detalhadas. Então, aqui eu inicio chaves, abro a tag de instruções, fecho a tag de instrução, ele sabe que ali dentro das instruções. E o exemplo, mesma coisa. Abro a tag exemplo, fecho a tag aqui embaixo, exemplo, ele sabe que tudo que está aqui dentro pertence a exemplo, tá? Isso nós fazemos com a forma de XML, tá bom? Use Markdowns. Use esses Markdowns para definir aqui de títulos. Aqui, igual eu falei para vocês, ó. Título um, título 2, título 3, tá? Subtítulos, que é o que a gente passa com a cerquilha. Aqui no Notion fica bem legal de dar esse exemplo, porque aqui ele já pega para você aqui. Tá vendo? A gente já deu aqui em cima aqui, ele já pegou e já aplicou o tamanho da fonte. A gente deu duas cerquilhas espaço, ele já aplicou o tamanho do título aí pra gente, tá? E mesma coisa. Isso aqui eu posso ir, se não me engano, só até 6. Tá? Se não me engano, se eu colocar mais aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Não espaço? Não, é só três, ó. Só até três, tá bom? Então são três. E esse aqui, galera, refere até mesmo aos textos do HTML, tá? O H1, aqui o H2 do HTML, tá? Que são as tags do HTML que tem. Se você já fez uma aplicação em HTML puro, ele tem essas tags, e é a mesma coisa, tá bom? Use Markdowns para compreensão de tabelas. Bom, para adicionar uma tabela, use três ou mais hífens. Aqui no caso que eu estou usando três, tá? Para criar o cabeçalho de cada coluna e use barras verticais para separar cada coluna. Para compatibilidade, você também deve adicionar um tubo em cada extremidade da linha. Então, por exemplo, eu vou passar para ele uma tabela de informação para ele relacionar um dado para a descrição daquele dado, um exemplo. Então, eu vou lá e passo em tabela. Eu vou lá e monto isso aí com Markdown de tabela pro nosso prompt. Então, ali, ó, eu inicio com uma barra lateral, passo a informação, fecho barra lateral, passo a descrição, fecho barra lateral. Esse aqui é o cabeçalho da minha tabela. Ele já vai saber. E a partir daqui, separado por esses hífens, aqui é três ou mais, tá vendo que tem muito mais de três, eu separo as nossas linhas. É como se aqui fosse colunas, né? Duas colunas, e aqui fossem as nossas linhas de dados. Eu poderia vir aqui e ter mais dados aqui. Eu poderia copiar aqui, ó, e ter mais outros dados aqui embaixo. Ele saberia exatamente dado 2. Aqui seria o dado 2. Aqui seria a descrição 2, tá? E aqui poderia ter outra linha e por aí vai.
tá bom? E por aí vai. Ou seja, ele vai saber que aqui eu estou falando de uma tabela relacionando o cabeçalho, que é essa informação que está aqui, os dados que estão aqui são os dados, e tudo que tiver aqui são as inscrições, tá? Então aqui ele vai saber identificar mais fácil, por quê? Porque está em Markdown e está com tabela. Isso aqui eu estou formando uma tabela de Markdown. Existem diversos sites na internet que você pode criar Markdown de tabela. Tá? Você pesquisa no Google aí, por exemplo, como formatar Markdown. Você vai achar diversos sites que fazem esse trabalho para você. Você não vai vir aqui e fazer manualmente igual eu fiz aqui, não. Você pode usar esses sites, tá bom? Eu fiz aqui porque é só como exemplo, então é mais prático, tá? Uma observação importante. Modelos funcionam melhor com Markdown de tabelas do que com JSON em muitos casos, tá? Em muitos casos, eles não entendem muito bem o JSON, tá? Porque JSON, igual eu falei, já é um JavaScript ali, já é um objeto, tá? Então, às vezes, como a gente pode ter muitos dados alinhados, fica mais difícil de ele entender. Às vezes, uma tabelinha em Markdown é mais fácil, tá? Ele consegue relacionar mais fácil. Até para o ser humano, até para a gente mesmo é mais fácil, né? Muito mais fácil entender, às vezes, uma tabela do que um JSON. Bom, pessoal, nessa aula aqui é sobre isso que eu queria falar para vocês. Na próxima aula a gente vai buscar em outra diretriz chamada use exemplos, tá bom? Te vejo vocês aí na próxima aula.